Galera, gente boa, que prazer estar falando aí com vocês novamente. A aula de hoje nós vamos discutir a vida e a obra de um personagem extremamente importante para a história da geografia. Eu estou falando de um economista e um demógrafo britânico que nasceu em 1766. O nome dele é Thomas Robert Malthus. A grande pergunta é, por que Malthus foi tão importante para a história da geografia? Porque ele é o pai dos principais estudos demográficos e é autor de algumas das teorias que mais revolucionaram o estudo do crescimento humano. A obra desse cara é extremamente importante, apesar de que hoje, via de regra, não se aceite mais que Thomas Robert Malthus estava correto em suas previsões. Ainda assim, o nosso livro trabalha muito com ele, a escola trabalha muito com ele, os Enems e vestibulares do mundo trabalham muito com ele, e, portanto, nós precisamos conhecer quem foi esse camarada e qual é a importância relativa dele no estudo da geografia. Então, prestem atenção, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Thomas Malthus. Thomas Robert Malthus nasceu em 1766 na cidade de Surrey, um condado da Inglaterra. Ele foi um economista, um sociólogo e também foi clérigo, ou seja, ele foi um homem profundamente religioso. E ele foi também um filósofo, ardoroso seguidor, amigo de David Hume e de Jean-Jacques Rousseau. Thomas Malthus, entre muitas outras obras que ele produziu em sua vida, ficou muito famoso por ter escrito um livro que é considerado como um dos maiores patamares intelectuais do estudo da demografia. Esse livro chama-se Um Ensaio sobre o Princípio da População, ou, no seu original em inglês, An Essay on the Principle of Population. Esse livro, que foi escrito ainda em meados do século XIX, transformou-se imediatamente num best-seller, ou seja, um livro muito vendido, muito discutido pelos intelectuais de sua geração. É nesse livro que Malthus traz a sua principal teoria do crescimento populacional, que hoje nós chamamos simplesmente de teoria malthusiana. O que diz, via de regra, esta teoria malthusiana? É fácil de entender. Vejamos. A teoria malthusiana, em essência, ela tenta explicar como a produção de alimentos não acompanha o crescimento da população. O gráfico que a gente está vendo é o gráfico basilar desta teoria. Observem que existem dois traços. O traço da produção de alimentos, em roxo, e o traço do crescimento populacional, em azul. E observem que a produção de alimentos ela é linear, ela até cresce, mas não tanto quanto o crescimento da população. Há um momento que nós chamamos de início da crise, que é quando esses dois traços se separam abruptamente. Mas e por que eles se separam tão abruptamente? Bem, segundo a teoria de Malthus, a população mundial cresce em progressão geométrica, ou seja, 1 se transforma em 2, 2 se transforma em 4, 4 viram 8, que viram 16, que viram 32, que viram 64, e assim por diante. Ou seja, o crescimento exponencial da humanidade ele é geométrico, ele duplica-se a si mesmo num ritmo muito rápido. Por outro lado, a produção de alimentos cresce num ritmo ou numa progressão aritmética, ou seja, 1 se transforma em 2, que se transforma em 3, que se transforma em 4, que se transforma em 5 e assim sucessivamente. Ele não se duplica, ele simplesmente sobe num ritmo mais lento, ainda que progressivo, mas muito mais lento do que o geométrico. É nesse sentido que Malthus diz: vai haver fome, porque a população cresce muito mais rápido do que a comida. Essa é, então, a principal base da teoria malthusiana.
Puxa vida, fome, galera, fome, vai faltar comida. Quando Thomas Malthus escreveu seu livro, essa era a sua principal pressuposição. A população mundial está crescendo numa taxa geométrica. Vão ser 2, que vão ser 4, que vão ser 8, e assim vai subindo. Enquanto a capacidade de produzir comida era meramente aritmética. 1 vira 2, que vira 3, que vira 4. É óbvio que a diferença entre esses dois gráficos iria criar um cenário de caos inaceitável. Para isso, Malthus propôs uma série de ideias, como, por exemplo, o controle da natalidade. Ele propôs, claro, que um controle de natalidade não total, mas especialmente dentro dos grupos menos favorecidos, os mais pobres. Lembra que a gente vem falando que é justamente nas camadas menos favorecidas da sociedade que o volume de filhos é maior? Pois então, Thomas Malthus já falava disso. Só que ele foi acusado de ser racista por considerar os pobres a causa de todos os problemas sociais e que os ricos não iriam fazer controle de natalidade, e ele tendo que explicar que, pois justamente por ter uma qualidade de vida um pouco melhor, as pessoas já faziam naturalmente um controle de natalidade quando assumiam um patamar educacional mais elevado. A discussão foi grande, a discussão foi muito grande. E no final das contas, vários críticos se levantaram contra ele. Só para vocês terem uma ideia, 2 dos pensadores mais importantes que já estavam vivos ali na época de Thomas Malthus, em conjunto criticaram o cara. Um é considerado o pai do capitalismo, que é o Adam Smith, enquanto o outro, que é considerado o pai do comunismo, o Karl Marx, também o criticou. Tanto o pai do comunismo moderno quanto o pai da teoria capitalista moderna criticaram Thomas Malthus e não aceitaram aquilo que ele estava dizendo. Eles diziam que Malthus não estava levando em consideração vários outros fatores, como, por exemplo, a tecnologia, a capacidade que os seres humanos têm de desenvolver métodos de produzir mais alimento. E, de fato, isso estava correto. Hoje em dia, a gente sabe que Thomas Malthus estava errado. Aliás, vamos deixar isso bem claro. Malthus não estava errado quando ele escreveu o seu material na sua época, porque, de fato, era muito difícil produzir alimento com baixa tecnologia. Porém, hoje, nós temos condições de produzir mais alimento. Tanto que não existe essa fome gigantesca que Malthus falava. Claro, uma parte da população humana passa fome, mas não no nível que Malthus falava. E principalmente hoje a gente sabe que a fome ela não é causada pela falta de comida. Loucura, galera! Verdade, tem comida para todo mundo? No mundo. Todos os 7 bilhões e meio de seres humanos que estão vivos têm condições de comer. O grande problema é a má distribuição de alimento, a falta de capital que alguns países extremamente pobres têm, a falta de capital para conseguir comprar, para conseguir importar este alimento. Caso da Uganda, caso do Sudão do Sul, que é um país que passa muita fome. Não há falta de alimento no mundo. A gente tem hoje, com a nossa tecnologia, condições de manter o crescimento da produção de alimentos. Mas nós não temos capital suficiente, pelo menos algumas nações não têm capital para comprar ou para ter acesso a esse alimento. Então vejam que Malthus caiu em desuso, não porque ele estivesse errado, mas porque a ciência e a tecnologia do futuro fizeram com que as suas previsões não levassem a nada. E hoje a gente sabe que tem condições então de produzir comida. O grande problema da humanidade então é a má distribuição de comida. Agora fica um adendo. Se a população humana continuar crescendo num ritmo absurdo e descontrolado, que infelizmente é o que a gente vê acontecer, Malthus vai voltar a estar correto. Sim, porque as mudanças climáticas já estão fazendo com que seja mais difícil, mais trabalhoso produzir comida, ao mesmo tempo que a humanidade continua crescendo num ritmo muito grande. Não toda ela. Lembrem, apenas as nações menos desenvolvidas continuam crescendo, as suas pirâmides etárias provam isso. Então, se a gente continuar nesse ritmo, Malthus vai voltar a estar certo, porque vai chegar um momento em que, mesmo com nossa tecnologia crescente, mas a população crescendo mais rápida ainda, não vai dar conta de produzir comida para todo mundo. Que problema gigantesco.
Então, gente, as teorias de Malthus são extremamente importantes nesse sentido. Nós temos no nosso livro muita coisa bacana a respeito de Thomas Malthus, que está, olha só, eu tenho o nosso livro aqui em mãos, no capítulo 33. Eu vou recomendar que todos vocês leiam isso daqui, ó, capítulo 33 do nosso livro, porque já tem aqui bem detalhadas as teorias de Malthus. Isso que eu falei para vocês é só o centro, só o coração. A diferença entre as taxas de natalidade e a taxa de produção de comida é só a base. Mas isso também é uma das teorias de Malthus. Isso é a teoria clássica de Malthus. Depois ainda existe a chamada teoria neo-malthusiana e ainda existe a teoria eco-malthusiana, que leva em consideração a ecologia. Isso vocês, como eu disse, tem no livro, então leiam, está aqui, ó, na página 542, 543, eu estou vendo tudo aqui, ó. Eu tenho no meu livro, eu tenho tudo anotado, tem inclusive aqui eu coloquei, que é muito parecida essa frase aqui com a minha opinião, com aquilo que eu acredito. Claro, minha opinião não necessariamente precisa ser a de vocês. Então, gente, com esse vídeo extremamente sucinto, extremamente simples, eu tentei explicar que a teoria malthusiana clássica, ela simplesmente explica que a população cresce muito mais rápido do que a produção de comida. Lembrem-se disso, porque isso é o mais importante. As outras vertentes do malthusianismo, como eu expliquei para vocês, estarão bem trabalhadas aqui no nosso material, que é uma coisa fantástica e vocês devem aproveitar ao máximo. Agora, galera, eu tenho um adendo também a fazer. Os livros, a literatura, o cinema sempre falou para nós dessa ideia de que o crescimento populacional pode levar inevitavelmente à destruição de todas as coisas. E vocês devem se lembrar que existe um certo titã louco que circulou a galáxia procurando 6 joias para construir uma manopla. E com essa manopla ele estalaria os dedos e eliminaria metade da população do universo, acabando com os problemas de falta de alimento, falta de tudo aquilo que for necessário para que os vivos permaneçam em uma vida boa, uma vida, enfim, com níveis toleráveis, não é? de bem-estar. De certa forma, esse cara pode ser considerado um malthusiano. Sim, o nosso bom e velho Thanos, o Titã, pode ser considerado um malthusiano. Assim como muitas outras peças de literatura já falavam disso. Não é? E na nossa próxima aula, eu vou colocar aí para vocês algumas ideias que vêm justamente desse cara, Thanos, o Titã louco, eliminando metade da vida na galáxia, e por que isso tem muito a ver com o Malthus. Galera, essa foi a primeira aula dessa sequência, aguardo vocês na próxima. Abração!